Pessoal, boa noite, graça e paz, shalom a todos vocês. E pela graça de Deus estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus, do Senhor para nós, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. A gente quer compartilhar com vocês. Então, o texto de hoje é Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20. O tema dessa meditação hoje é as armaduras do soldado de Cristo, a armadura do soldado de Cristo. O Senhor colocou esse texto no meu coração, esse assunto. Estava viajando hoje no carro, Deus começou a me falar no meu coração através desse assunto, e eu quero compartilhar com vocês, os que estão aqui na live, os que vão estar assistindo depois dessa palavra. Eu tenho certeza que é uma palavra muito propícia, muito oportuna para os dias que estamos vivendo. Não sei se todos nós estamos conscientes de que estamos em batalha espiritual há muito tempo, desde quando viemos a esse mundo. E pela graça de Deus, pelo poder de Deus, chegamos até aqui, todos nós. É pela graça, pelo poder do Senhor. Mas estamos num mundo que precisamos ter consciência de o mundo que estamos, os inimigos que temos, quem nós somos, as armaduras que Deus tem para nós e o que precisamos fazer. Então, o texto é esse, de Efésios 6, versículo 10 ao 20. E eu quero ir lendo e já compartilhando. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o primeiro assunto que o apóstolo Paulo coloca aqui. O primeiro assunto que ele coloca aqui, para que a gente possa refletir. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois ele vai falar: tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar preparados, firmes, na luta, na batalha contra o mal. Ele fala nesse texto de Efésios 6, 10 a 20, ele fala das armaduras do soldado, ele fala de fortalecer em Deus na força do seu poder, que é o versículo que lemos. Depois ele fala de tomar toda a armadura de Deus, e não somente uma, conhecer o inimigo que estamos lutando, conhecer as armas e aprender a usá-las. Então, esse texto trata disso. E nós, como cristãos, precisamos ter consciência de que estamos em batalha nesse mundo. Em batalha. As coisas que nos advêm no nosso dia a dia não vêm apenas de pessoas, mas vêm de pessoas que muitas vezes são usadas, são instrumentos do maligno. E nós precisamos tomar consciência disso. Senão a gente vai ficar brigando com as pessoas, sendo que a nossa luta, como o apóstolo vai dizer, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra hostes do mal, potestades, principados, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, queridos, precisamos tomar consciência disso. Precisamos tomar consciência disso, porque senão não saberemos o porquê enfrentamos lutas, dificuldades, batalhas no nosso dia a dia. E podemos ser derrotados, podemos ser atacados e derrotados pelo inimigo se não estivermos preparados. E para isso precisamos tomar consciência, primeiro, que estamos no mundo e que somos soldados de Cristo. Se ele está dizendo que é para tomar toda a armadura de Deus para lutar, quem luta é soldado. Quem luta é soldado. E ele está falando de armadura aqui, que eram as armaduras que os soldados usavam na sua época. Então ele está comparando a batalha normal de um exército com a batalha do exército de Cristo, do povo de Deus, contra o exército do mal. Então precisamos ter consciência disso.
estava conversando agora há pouco com a pastora Fátima, falando das batalhas que estamos enfrentando no dia a dia, vindo de várias formas, seja doença, seja luta no trabalho, luta na família, dificuldade com pessoas, enfim, aonde a gente anda, até mesmo no trânsito, nós enfrentamos batalhas espirituais. Dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, precisamos ter consciência disso. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos chama a atenção nesse texto é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que ele fala é que o soldado de Cristo precisa tomar consciência é que precisamos fortalecer em Deus, no Senhor e na força do seu poder. É em Deus que nós vamos encontrar força, é em Deus que nós vamos encontrar a capacitação para vencermos as batalhas do dia a dia. Por isso o apóstolo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o que significa fortalecer em Deus e na força do seu poder? Se a gente olhar para o Salmo 91, o salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele me livrará, ou ele te livrará, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e de tudo quanto é obra do mal. Já lá no Velho Testamento, o salmista foi usado por Deus para falar de batalha espiritual e para falar que a primeira coisa que precisamos é estar escondido no esconderijo de Deus. Então, fortalecer no Senhor e na força do seu poder é estar refugiado em Deus, é estar escondido em Deus, é estar ligado em Deus, é estar em comunhão com Deus, é caminhar com Deus, é estar conectado em Deus, ligado mesmo. Como Jesus falou também lá em João 15, que ele é a videira, nós usamos. Quem está ligado nele dá fruto, quem não está ligado vai secar, vai cortar, porque sem ele nada podemos fazer. É conexão íntima com Deus. É comunhão íntima com Deus. É vida de comunhão com Deus. É vida de oração. É vida de meditação. É vida que anda com Deus. Do contrário, nós não vamos estar fortalecidos e nem escondidos e nem protegidos. Se não estivermos escondidos no esconderijo de Deus, se não estivermos ligados no Senhor 24 horas por dia, estamos perdidos nesse mundo mal que nós estamos vivendo e que caminha cada vez mais para pior. Para pior porque é bíblico. E Jesus falou como seria esse mundo nos últimos dias. E ele disse que seria tão difícil que, se esse tempo não for abreviado, ninguém vai se salvar de tão difícil que seria. O próprio Senhor falou sobre isso. Então, meus queridos, precisamos tomar consciência do tempo que estamos vivendo, últimos dias, dias de grande batalha espiritual, dia que Satanás e seus demônios sabem que seu tempo está contado e está fazendo de tudo para roubar, matar e destruir. Então, queridos, como cristãos em Cristo, primeira coisa, ter consciência que precisamos nos fortalecer de Deus e da força do seu poder. É comunhão com Deus, é vida que anda com Deus, é vida que está escondida em Cristo, como disse o apóstolo. Saber que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós não somos deste mundo, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nossa vida precisa estar escondida com Cristo em Deus. Precisamos estar no esconderijo de Deus, no abrigo de Deus. Então, a primeira coisa é estar fortalecido em Deus e na força do seu poder, que significa andar com Deus, estar escondido no seu esconderijo, estar ligado nele. Nele somos e seremos mais que vencedores. Segunda coisa, tomar toda a armadura de Deus para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tomar toda a armadura de Deus, não é uma arma só. Tem gente que ora tanto, mas esquece das outras armas. Oração é uma das armas e precisamos orar muito. Aliás, nós vamos ver daqui a pouco, quando chegar na oração, que é para orar constantemente, diariamente, constantemente. Uma vida de oração. Mas oração é uma das armas. E o apóstolo está dizendo que é para tomar toda a armadura de Deus, toda. Para que possamos estar firmes. Contra quem? Contra as pessoas? Contra o mundo? Não. Contra as astutas ciladas do diabo, que usa pessoas, usa circunstância, usa todos os meios para atingir o povo de Deus. Então, segunda coisa, tomar toda a armadura de Deus. Não é apenas uma arma, é toda a armadura. E daqui a pouco nós vamos ver
discriminado essas armaduras. Terceira coisa, consciência de quem é o nosso inimigo, consciência de como é a nossa luta, contra quem é, porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra principados, potestade, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a batalha é espiritual, irmãos. A batalha na família é espiritual, a batalha na igreja é espiritual, a batalha na nação é espiritual. Tudo que acontece nesse país, no mundo, é espiritual. São pessoas, mas por detrás tem demônios, tem castas, tem o exército satânico usando aqueles que são deles, que não está comprometido com Deus. O exército de Deus, o povo de Deus, quem está comprometido com Deus, está a serviço de Deus. Quem não está comprometido com Deus, está a serviço do diabo, é instrumento de Satanás. A gente vê isso, capítulo 2 aqui de Efésios, Paulo fala isso, que antes de conhecer a Cristo, éramos levados, conduzidos pelo Espírito que está no mundo. Quem está no mundo sem Deus está conduzido pelo Espírito que está aí. Então, a nossa luta não é contra pessoas. Não vamos brigar contra pessoas. Não temos que ter consciência disso, porque são as pessoas que são os instrumentos. E às vezes a gente parte para cima das pessoas e a gente esquece que quem está usando as pessoas é o inimigo. O apóstolo é bem claro. Não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas contra principado, potestade, príncipe das trevas e hoste do mal. Esse é todo o exército de Satanás. Principado, potestade, príncipe e as hostes, que são os demônios, desde o mais baixo até a alta patente. E agora, novamente, ele fala no versículo 13. Portanto, por esse motivo, tomai, mais uma vez ele fala, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Resistir no dia mal. Então, ele está dizendo que tem dia mal. Vocês tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e havendo feito tudo, permanecer firme. Havendo feito tudo, usando todas as armas de Deus, permanecer firme. Permanecer firme. E agora, ele começa a elencar essas armas. Versículo 14. Primeira arma. Engraçado que a primeira arma não é oração, né? Primeira arma, cingir os lombos com a verdade. Irmãos, o soldado colocava algo nas suas costas, nos seus lombos, para proteger as suas costas de flecha, de ataques e de flechas, de qualquer coisa que pudesse vir nas suas costas. E a Bíblia diz que a nossa proteção do nosso corpo, as nossas costas, os nossos lombos, deve estar cingido, envolvido, vestido com a verdade. Com a verdade. Irmãos, isso é muito sério, porque a gente vive um tempo que a mentira tem entrado para dentro da igreja, para dentro dos lares, para dentro dos ministérios. E, aliás, aí no mundo, as pessoas dizem que verdade cada um tem a sua. Justiça e verdade cada um tem a sua. Mas a Bíblia diz que verdade é uma só. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho e a verdade. Então, primeiro, a verdade é Jesus Cristo. Segundo, a verdade é a palavra dele. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, está dizendo que nós devemos estar vestido com o nosso corpo protegido, com a verdade, com Deus e sua palavra, seus princípios. Não é só a verdade que a gente conhece, aquela que é andar de acordo com a lei, andar de acordo com a justiça, fazer o que é certo, dar aos outros o que é de direito dos outros, respeitar o direito dos outros, fazer o que a lei manda. Isso é a justiça humana. Mas mais que isso, é a justiça, é a verdade de Deus. Nós, como cristãos, é a verdade de Deus. Jesus é a verdade. Sua palavra é a verdade. Então, é a verdade segundo Deus. É a verdade contida na palavra de Deus. E, queridos, estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem ouvir a verdade. Aliás, o apóstolo Paulo fala que ia chegar tempo que não queriam ouvir a sã doutrina, não queriam ouvir a verdade. E chegou esse tempo. Ninguém quer saber mais de Bíblia, da palavra de Deus. Ninguém quer saber de verdade. Até mesmo os cristãos gostam de meia verdade. Até mesmo a liderança. Queridos, meia verdade
são meias verdades quando a gente lida com as pessoas. A pessoa nunca fala a verdade completa para você, em todos os aspectos, a começar pela parte financeira. Cadê? Eu me lembro de uma época de 60 anos atrás, em que as igrejas colocavam lá, prestava conta todo mês com o nome das pessoas que contribuíam e, do outro lado, todas as despesas e os gastos que foram gastos. Prestava conta. Isso é verdade, isso é transparência. Cadê hoje? Hoje tem isso? Não tem, já começa por aí. Já começa a verdade, e a verdade é em todos os aspectos. Jesus falou, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. É certo, é certo. É justo, é justo. É verdadeiro, é verdadeiro. Não é de Deus. Teve meia-verdade, teve fingimento, teve hipocrisia, teve falsidade. Não teve a verdade nua e crua, doa como ela dói, mas é a verdade. Então, a primeira arma que nós cristãos precisamos estar vestidos é a verdade, verdade em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. E a pergunta é, usamos essa arma? Estamos vestidos com essa armadura? Segunda armadura, justiça, vestida a couraça da justiça, couraça para o peito, é outra proteção para o peito do soldado. E ele diz que as costas vestidas com a verdade e o peito vestido com a couraça da justiça. Justiça. Justiça segundo Deus, segundo a palavra de Deus. Não é apenas a justiça humana, até porque a justiça humana é vergonhosa. Nós estamos vendo aí como é que é a justiça no Brasil e como é a justiça no mundo. É a justiça do interesse. É a verdade segundo o interesse. Não é a justiça e a verdade nua e crua tal qual ela é. Então, queridos, está dizendo que é para a gente colocar cingir os lombos com a verdade e colocar a couraça da justiça. Terceira coisa, calçar os pés com preparação do evangelho da paz. Olha que coisa impressionante. Calçar os pés com preparação do evangelho da paz. Como é que um soldado vai vestir uma arma chamada paz? Parece uma contradição, não é? Soldado é guerra. Soldado é batalha. E aqui está dizendo que uma das armas do cristão é a paz. É porque a nossa batalha, a batalha do Evangelho, a batalha de Deus, é a batalha da paz. O próprio Evangelho, as próprias boas novas, o próprio Jesus, ele é o príncipe da paz. Está lá em Isaías 9. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor é paz. Ele é o príncipe da paz. As obras do Espírito é paz, é mansidão, é domínio próprio. Então, o nosso exército, a base do nosso exército é paz. É paz. A luta é contra aquele que quer tirar a paz das pessoas. A nossa luta é contra aquele que quer tirar a paz das pessoas, a paz do mundo, a paz da família. Mas a marca do Evangelho é paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Então, precisamos entender que essa arma é poderosa. O evangelho que nós pregamos, que nós levamos, que nós vivemos, que nós cremos, é o evangelho da paz, não é o evangelho da guerra. Os cristãos não têm entendido essa arma. Têm feito do evangelho o evangelho da guerra, se matando uns com os outros. Irmãos, o evangelho de Cristo é o evangelho da paz. Calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, essa é outra arma. Agora, a próxima. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Escudo, coloca-se na cabeça, proteção para a cabeça. Fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno. Quando o maligno se levantar contra nós, querendo atacar a nossa fé, querendo atacar a nossa caminhada, dizendo, olha, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo, você não ora tanto, você não jejua tanto, e começar a botar defeito em você, você vai usar a sua fé, você vai dizer, eu sou salvo pela graça de Cristo, eu sou salvo pela obra de Cristo na cruz, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E eu sou justificado por Cristo, pela sua morte na cruz, não é pelos meus méritos. Então, eu vou tomar posse da palavra de Deus, eu vou tomar posse do escudo da fé,
e do Evangelho e da Palavra de Deus, e com isso, eu vou apagar os dados inflamados do maligno. Vou usar o capacete da salvação. Vou usar o capacete da salvação, que é a espada do Espírito. Salvação tem que ser um capacete para nós. Nós temos que ter convicção da nossa salvação. O crente que anda em dúvida da sua salvação é uma presa fácil para o inimigo. Então, uma das é convicção da salvação. A salvação tem que ser um capacete. Capacete para a cabeça, né? Escudo é para o braço. Capacete para a cabeça. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é outra arma. Então, a primeira, o capacete da salvação. Convicção de que você é salvo, salvo pela graça, salvo pela obra de Cristo. E não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que serve uma espada? Para que serve uma espada? Espada serve para defesa e serve para ataque. E espada serve para separar coisa boa de coisa ruim. Com a faca a gente pega um pedaço de alimento, uma carne, e a gente corta, retira osso, retira gordura, retira a parte estragada e deixa só aquilo que é bom. A palavra de Deus, ela faz isso no ser humano. Ela entra até dividir alma e espírito e fazer uma limpeza quando a gente permite. Ela faz uma limpeza, a palavra de Deus, quando a gente ouve e acata e aceita a palavra de Deus. Ela é uma espada para fazer limpeza no nosso homem interior. Então, essa é mais uma arma, a espada do Espírito. E agora, a oração. Orando em todo o tempo. E com oração e súplica no Espírito. Não é apenas as orações da igreja, não é apenas as orações da nossa casa, não é as orações do grupo de oração. São todas essas orações, mas é orando em todo o tempo. É oração durante todo o tempo que estivermos conscientes, acordados, orando em todo o tempo, com súplica no Espírito, orando em todo o tempo. Então, irmãos, é oração 24 horas por dia. Outra coisa, vigilância, vigiando nisto, com toda a perseverança. A outra coisa é vigilância. Não adianta orar, não adianta ter todas essas armas e não ser vigilante. Não ficarmos olhando o que o inimigo está tramando, quem ele está usando, da onde está vindo o ataque. É igual soldado. O soldado tem que estar olhando para frente, para trás, para os lados, para cima, para baixo. Ele tem que estar observando tudo, examinando tudo e vendo quem que é quem é inimigo e quem é amigo. Quem que você está lidando, quem está ao seu redor. Vai ter amigos, mas vai ter inimigos. E pode ter até inimigos, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro da família. Jesus falou que teríamos inimigos até dentro da família, e até dentro da família da fé. Então, vigilância é uma arma muito poderosa, que precisamos tomar essa armadura, a vigilância. A outra arma, perseverança. Não desistir diante das batalhas, diante das lutas. Caiu, levanta, anda para frente, busca a Deus, não desiste. Então, perseverança, vigilância e perseverança. É tão difícil perseverar, queridos, diante das batalhas, diante das lutas. É tão fácil a gente sentir vontade de ser atacado pelo inimigo. O inimigo falando, desiste, tá vendo? Tá dando tudo errado, não tá dando nada certo do jeito que você quer, do jeito que você pediu. Onde é que está Deus? Deus não está te atendendo. Você está orando, parece que Deus não está te ouvindo. E a gente pensa em desistir. E Deus está falando para a gente, primeiro, vigiar. E segundo, perseverança. Perseverar, não desistir. Não desistir. E caminhando para o final, orar por todos os santos. Agora vem a intercessão. A outra arma é a intercessão. Intercessão por todos os santos, por todas as pessoas. Orar por todo mundo, orar por sua família, orar por sua nação, orar pelas nações do mundo, orar pelo governo, orar por todo mundo. Intercessão. E a última, orar pela liderança da igreja, diz o apóstolo. E orem por mim, diz o apóstolo Paulo, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para que eu possa tornar notório o mistério do evangelho. Orar pela igreja, orar pela liderança da igreja, para que Deus possa usá-los para proclamar o mistério
do Evangelho de Cristo. E orar também para que a igreja possa voltar para o verdadeiro Evangelho. Tem gente que já apostatou da fé. Então, interceder pela igreja. Então, meus queridos, essa é a palavra para hoje. E a minha oração é que cada um de nós possa estar atento a todas essas armas. Fortalecer em Deus na força do seu poder, tomar todas as armas, não somente uma, conhecer o inimigo que estamos lutando e conhecer e aprender a usar cada arma. Saber usar a verdade, a justiça como couraça, o evangelho da paz, calçar os pés com o evangelho da paz, usar o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a oração contínua e permanente, a vigilância, a perseverança, a súplica e oração por todos os santos, a intercessão e a intercessão pela liderança e pela igreja de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por falares ao meu e ao nosso coração. O Senhor está falando sobre as armas que cada soldado, filho teu, filha tua, precisa possuir, precisa conhecer e precisa usar. Obrigado por falares ao nosso coração. Fala com cada um que está ouvindo e que vai estar ouvindo essa palavra. Abre a nossa visão, que possamos tomar consciência de que estamos em batalha espiritual e o Senhor está disponibilizando, ensinando e treinando o seu exército, mostrando as armas que precisamos, que está à nossa disposição e que precisamos conhecê-las e usá-las em nome de Jesus. Sobretudo, reveste cada um de nós com teu poder. Esconde-nos no teu esconderijo. Esconde cada irmão, cada família, a tua igreja. Esconde-nos no teu esconderijo. Pai amado, queremos estar guardados e protegidos pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.